Gente, Israel não tá em guerra. Sim, gente, eu vi. Então esse vídeo aqui é pra Camila Loures. Camila, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio, então eu prefiro não presumir nada sobre a sua educação. O que eu sei é que hoje você tem muito dinheiro, né? Essa poderia ter sido uma informação que você poderia ter tido acesso, mas claramente essa não foi a sua prioridade e tá tudo bem. E eu não sou ninguém pra chegar e te dar uma resposta atravessada sobre essa questão, até porque eu parto da premissa de que quando a gente não sabe alguma coisa, a gente não fala, né? Então, Camila, eu vou te explicar mais ou menos o que é esse conflito, tá? Como ele começou, como ele tá acontecendo hoje, porque é um absurdo você falar que Israel não está em guerra. E pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. Isso é uma coisa importante pontuar especificamente nesse vídeo. Vamos lá, galera. Esse aqui é um mapa de como era, tá? Aquele território ali antes de 1945, beleza? Se vocês puderem notar, antes de 1945, o Estado de Israel simplesmente não existia. Depois, né, dos horrores do Holocausto e tudo que aconteceu na Segunda Guerra, houve um movimento para criar um lugar, para criar um Estado no mundo, um lugar no mundo, onde pessoas judias que foram perseguidas por grande parte da história da humanidade, tá? Não precisassem ter medo, fosse um lugar deles, basicamente. Só que aí, gente, a gente precisa ter um pouco de senso crítico para estudar relações internacionais e para estudar essas questões históricas, principalmente quando elas envolvem conflitos. Naquele momento, começava a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos começava aí a emergir como o estado mais poderoso do sistema internacional, enfim. E os Estados Unidos começava a perceber que seria necessário, né, impor certa influência ali naquela região do Oriente Médio. Então, as Nações Unidas, né, a ONU, decidiu criar o Estado de Israel bem naquela região. Isso não é coincidência, tá? Isso não foi um movimento tipo, só guiado pela questão religiosa, tá? Porque sim, como eu disse pra vocês, aquela é uma região de importância muito grande para religiões cristãs, para a religião judaica e para pessoas islâmicas, né? Muçulmanas, no caso. Então, assim, a motivação oficial foi essa. Só que a motivação geopolítica da parada, obviamente, é que os Estados Unidos sabia que sendo um estado novo, criado exatamente para abrigar pessoas muito, muito ricas, que tinham grande influência na política e na economia americana. Lembrando que grande parte das pessoas que moram em Israel hoje também tem cidadania americana, sendo os Estados Unidos o segundo país com mais concentração de pessoas judias no mundo. Então é óbvio que os Estados Unidos naturalmente teria, né, uma certa influência ali naquela região. Mas não só isso, né? O Estado foi criado pelas Nações Unidas, uma organização financiada e comandada pelos Estados Unidos. Só que a gente tem um problema, né, Martina? Já existia o Estado da Palestina ali. Sim, gente, já existia e o Estado foi obrigado, né, a ceder parte do seu território para a construção e criação do Estado de Israel. Então foi um Estado que não foi criado pelo povo que já estava ali, por autodeterminação, por soberania, por luta ou por nada do tipo. Foi um Estado que foi artificialmente criado pelas Nações Unidas com financiamento dos Estados Unidos, com o objetivo dos Estados Unidos ter uma influência política naquela área. E o mais sujo, eu acho, dessa história é o fato deles terem utilizado, né, a dor de um povo que, como eu disse, foi perseguido por grande parte, né, da história, como justificativa para fazer isso. Porque aí qual foi o segundo passo, né, dos Estados Unidos? Armar fortemente o Estado de Israel com tecnologia bélica de mais alta qualidade, de mais alta tecnologia, né, com armas, com até bomba atômica, né? E a partir daí começaram uma série de invasões, não apenas ao território palestino, porque isso é uma coisa importante da gente citar, beleza? Esse era o território inicial do Estado de Israel e assim é como ele está hoje. Isso tudo foi feito por meio de ocupações, tá? E invasões ilegais e completamente violentas contra o povo palestino, que, de novo, foi obrigado a ceder seu território, coisa que vai contra até o direito internacional, para a criação de um Estado artificial. E não só isso, tá? Ao longo dessa história, a gente também teve várias invasões do Estado de Israel na Síria, no Iêmen,
né? No Líbano, até mesmo o Egito teve problema com eles. E isso, gente, de novo, sendo financiado e principalmente equipado militarmente pelos Estados Unidos. Tudo com a justificativa de acabar com o terrorismo e levar democracia. Nesse meio tempo, surge um grupo de resistência islâmica dentro da Palestina, especificamente dentro da faixa de Gaza, que surgiu lá na década de 80, né, depois de uma invasão e de uma chacina que militares israelenses cometeram contra o povo ali da Palestina, né, surgiu um grupo de resistência que hoje a gente conhece como Hamas. Esse grupo eventualmente se torna não apenas um grupo beligerante armado, como também um grupo político e é eleito como o governo da faixa de Gaza, né, cargo que eles têm até hoje, para quem não sabe. Então eles não apenas, né, são uma organização armada, eles também são uma organização civil, porque quem geria, quem cuidava de toda educação, de todo o comércio, de toda saúde, enfim, tudo isso dentro da faixa de Gaza era o Hamas. Só que eles não deixaram de ser um grupo armado e não deixaram de ser um grupo de resistência. E há anos, né, a gente tem no século XXI inteiro ataques e, novamente, ocupações ilegais de Israel no território palestino. E aí, em 7 de outubro de 2023, né, a gente teve os ataques terroristas do Hamas em Tel Aviv, né, que é a capital de Israel. E aí essa era a justificativa, né, que Israel precisava para começar uma verdadeira insurgência militar no território de Gaza, que já tem mais de 50 mil pessoas mortas, né, foram no meio do caminho cometidos diversos crimes de guerra, tá? A gente tem o cerceamento de água, de luz, de remédio, de gasolina, tudo isso é crime de guerra, tá? E não sou eu que tô falando, não. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele é condenado pelo Tribunal Penal Internacional como um criminoso de guerra, tá? E nesse meio tempo, Israel bombardeou Iêmen, bombardeou Síria novamente, bombardeou base do Irã em outros países, bombardeou o próprio Irã, ou pelo menos tentou. Novamente, teve problema com o Egito, né? Por causa de toda a região de Rafah ali, mas aí já são muitos detalhes. Teve problema com Líbia, teve problema com... Gente, tudo quanto é país ali do Oriente Médio, Israel já mandou bomba, tá? Então, assim, eu não julgo quem visita Tel Aviv, ou quem visita Jerusalém, ou quem vai pra Israel, porque de fato é uma região muito bonita, porque é uma região centenária. E só é centenária porque não pertenceu a Israel, porque se pertencesse a Israel não existia nem há 100 anos, porque Israel foi criado em 1940, na década de 40. Então eu não julgo visitar por questões religiosas, ou por questões de turismo, ou por qualquer questão que seja, né? A grande questão é que eu acho que, principalmente quando a gente é figura pública, e quando a gente tem, né, quando se tem um público do tamanho do da Camila... Gente, geopolítica não é senso comum, né? Geopolítica é ciência, e assim como todas as outras ciências nesse país, tende a ser muito desvalorizada. Então assim, Camila, de novo, não faço nenhum tipo de julgamento moral aqui com você, porque eu não te conheço, não sei quem você é. Eu espero que esse vídeo tenha te dado um contexto maior sobre o fato de que Israel, não é que Israel está envolvido em uma guerra, ele está causando grande parte das guerras nessa região. E se você não se importa com isso, se pra você tudo bem, se isso envolve questões religiosas e você prefere não se meter em questões geopolíticas, tudo bem, mas a questão é que você se meteu. E assim como eu não vou fazer presunções com relação a você, porque eu não sei do que eu vou estar falando, porque eu não te conheço, eu espero que você faça o mesmo com uma audiência do tamanho da que você tem. Não fale daquilo que você não sabe sobre. Principalmente quando é sobre um conflito que futuramente vai ser reconhecido como um grande genocídio, assim como foi, né, o que aconteceu na Segunda Guerra. Não banalize, sabe, uma situação que só na faixa de Gaza tem mais de 50 mil pessoas mortas. É muito feio isso, sabe? E é isso, galera. Eu não me envolvo nesse tipo de polêmica normalmente, eu não tenho briga com ninguém, eu não tenho nada disso e não pretendo ter uma briga com a Camila. Novamente, desejo todo o sucesso do mundo pra ela. Espero que eventualmente ela consiga fazer a viagem dela, se for por questões religiosas e ela queira cumprir. Respeito muito isso, tá? Não julgo, novamente, mas... Vamos estudar um pouco mais antes de falar as coisas, né? Porque é importante. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.